Uma das melhores maneiras de conseguir progredir no seu operacional como trader ou day trader é você conseguir fazer uma revisão diária de tudo que você operou, e eu vou te falar que isso pode parecer muito básico e você já deve ter escutado isso ou lido isso em algum dos livros ou escutado em algum outro vídeo. Mas eu vou te falar a importância real e como que você deve fazer isso de uma maneira que ele seja efetivo para o dia seguinte. Bom, uma revisão operacional não deve ser só com o intuito de tentar ver o que aconteceu no dia e tentar entender quais foram os movimentos do mercado. Porque, a grosso modo, isso não tem muito valor, principalmente para o day trade. Eu vou explicar, posso explicar até em outro vídeo por que isso, mas quando as pessoas e os traders que estão em desenvolvimento ficam muito tempo buscando tentar entender se ele conseguiria ter previsto o que poderia acontecer no mercado, ele está treinando errado. Existem alguns ditados de mercados que dizem que a maior quantidade de padrões gráficos, price action, etc., ele não tem o intuito necessariamente de mostrar para onde o mercado vai, mas de mostrar um padrão que pode estar acontecendo e que você com isso consiga estipular facilmente a sua relação de risco-retorno operacional. Não necessariamente está te mostrando ali unicamente a probabilidade de mercado para aquela direção. Isso faz muita diferença. Principalmente porque se você acreditar, e o trader em desenvolvimento acreditar que ele precisa entender a direção do mercado e o que vai acontecer no mercado, é muito provável que ele vai estar o tempo todo jogando com o emocional dele, com o ego, acertei, errei, consegui, não consegui, entendi ou não entendi. Quando na verdade, uma revisão operacional, o principal intuito dela é ver quais foram as condições do que você fez que fugiram à regra do seu operacional, quais decisões você poderia ter tomado melhor, não em cima necessariamente do que aconteceu posteriormente no mercado, mas dentro do que você tinha de uma relação de risco-retorno. E digo mais, uma das coisas que eu mais exijo que os meus mentorados da mentoria individual fazem é apresentar os relatórios operacionais descritos todos os dias para mim. A maior importância que isso faz é que, quando ele é obrigado a rever o que ele operou no dia e o que ele poderia ter operado melhor, refinado a operação e o que ele fez de ruim, o que ele está fazendo, a grosso modo aqui, sem entrar em muitos detalhes, é fazendo um reforço mental dos padrões das atitudes que ele tem que ter para operar, não necessariamente do que vai acontecer no mercado, porque isso a gente já sabe que não é, as probabilidades nem sempre estão ao nosso favor, isso não é o mais importante. Vide que algumas estratégias de reversão, etc., elas apresentam uma taxa de assertividade muito baixa e mesmo assim podem ser lucrativas se você olhar do ponto de vista de risco-retorno operacional. Mas o fato de você ter que revisar como você tomou suas atitudes, aonde você errou e se você tinha capacidade de ter feito melhor, ele gera um outro efeito que, além de memorizar o seu padrão técnico de como você tem que se comportar, imagina você fazendo isso lá 200 dias por ano. É óbvio que você vai reforçando as suas atitudes e as boas condutas do que você deve fazer. E posteriormente, um dos melhores benefícios que eu tenho visto, principalmente com meus alunos da mentoria individual, e é uma dica que eu dou para todo mundo que opera sozinho, que quando você vai e é obrigado a ficar revendo tudo que você operou, como você operou, e dar aquilo como explicação para outra pessoa, ele quebra aqueles dias de espiral negativa, onde você está numa sequência tão ruim que você já começa a ficar até com medo do mercado no dia seguinte. O fato de você ir lá, e eu vou explicar aqui mais ou menos o que acontece do ponto de vista emocional, mas basicamente, se você tem um mau dia operacional, porque você cometeu uma série de erros, ou não conseguiu acertar nada e acabou perdendo muito dinheiro, se você fica com essa única impressão de que o seu dia foi ruim, e no dia seguinte você já acorda para operar, e aquela foi a última memória que você tem do mercado, o que vai acontecer é que provavelmente você vai estar emocionalmente mais debilitado, machucado, e qualquer momento que o mercado andar contra você, ou você tomar um stop, qualquer atitude ruim que possa acontecer, você vai dar muita ênfase àquilo, sendo muito mais negativo. Por isso que a gente costuma dizer que você entrou numa espiral negativa. Qualquer faísquinha de negatividade te deixa numa situação muito pior. E se isso acontece 1, 2, 3 dias, você vai ter um dia ruim, no outro dia você vai operar com um dia ruim, a sua cabeça, antes mesmo de começar a brigar que você está tendo suicídio operacional, você já chega no outro dia já sabendo, vou errar, vou perder,
eu não consigo aceitar nada, tá muito difícil, eu não posso perder hoje, mas eu vou perder. Você começa a entrar nesse clima que tudo que você vê é negativo e você não consegue enxergar maneiras e padrões e coisas e atitudes que você poderia fazer para se salvar daqueles padrões e atitudes ruins que você está tomando. Mas, quando você vai e faz a revisão no final do dia, à noite, depois que já acalmou e abaixou a poeira emocional, o que você começa a olhar os pontos, putz, aqui eu vacilei, poderia ter operado aqui assim, assado, e ter feito isso, principalmente se você faz isso com outra pessoa te ajudando a dar uma coordenada de enxergar os seus pontos fracos ali, que é algo que eu faço durante a mentoria individual, você acaba quebrando a espiral negativa e reforçando um sentimento bom de que, putz, as coisas deram errado hoje, eu não consegui perceber o que estava acontecendo, mas olhando agora calmamente o cenário e as minhas atitudes, eu sei que eu consigo fazer melhor. E amanhã eu vou fazer melhor essas mudanças, porque na maioria das vezes as mudanças e esse pente fino que passa nas operações é muito fácil de fazer do ponto de vista técnico, é mais uma questão de conduta e comportamental, mas não é necessariamente um caos, porque o mercado foi muito difícil, na maioria das vezes. Então se você fizer pequenas mudanças, o resultado que você pode ter pode ser exponencialmente melhor. E aí você acaba quebrando aquela espiral negativa. E aí tem alguns exercícios que eu passo, às vezes, para os meus mentorados na mentoria individual, quando ele já está numa sequência ruim, muito fragilizado ali, de uma perda muito grande, que é começar gradativamente a ficar tendo menos erros para começar a trocar a memória de algo negativo por algo positivo. Então mesmo que seja fora do padrão operacional dele, um trader que está acostumado a lá ganhar 10 mil por dia, vai lá e faz um ganho de 100 reais, qualquer valor pequeno, para refazer a memória que ele tem sobre o mercado e começar a criar uma motivação interna de novo para enxergar as coisas de maneira mais positiva. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho melhor do que é esse Recent Bias, essas condutas que deixam a gente entrar numa espiral negativa e como, de uma maneira simples, você pode melhorar o seu operacional técnico e também sair de uma espiral negativa. Se você quiser saber mais informações de como funciona a minha mentoria individual, ou falar comigo, tem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma ideia, eu vou deixar meus contatos para você na descrição desse vídeo. Espero receber um e-mail seu em breve, um seu contato, uma mensagem, seja o que for. Obrigado por assistir até aqui, valeu e até a próxima.